ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Pessoal, vamos dar continuidade no nosso estudo. Primeiro livro de Samuel, hoje no capítulo 11. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Dando sequência. Nós estamos entrando naquela fase do rei Saul, assumindo o reino dele, né? Vamos ver como é que funciona se ter um rei. Um homem sobre você como um rei, né? Além de Deus, né? Coisa que as nações tinham, mas Israel nunca teve. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos nessa manhã pela tua presença. Nós precisamos do teu Santo Espírito para nos dirigir, para que tudo aconteça conforme a tua vontade, nos leve além daquilo que estamos enxergando e nos dê a experiência com a tua palavra. Nós queremos consagrar esse momento ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, vamos ler alguns versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Diz assim: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou sua voz e chorou. Eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: Que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou uma junta de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, dos homens de Judá 30.000. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, do versículo 1, o início do reinado de Saul. Não existe uma experiência aqui, né? Eles não têm experiência nenhuma com isso, nem como se sujeitar a um rei, e nem do rei como liderar pessoas. É um homem que faz parte da comunidade judaica, que de repente foi escolhido para ser um rei. O versículo 1 diz: Então subiu Naás. Esse então aqui está subordinado ao capítulo anterior. Aquela preparação para ele ser rei. Então, depois que ele decidiu ser rei, subiu Naás. Esse Naás aqui é um amonita. O que é um amonita? Amonita tem uma representação espiritual pesadíssima, porque amonita são os descendentes. Vocês lembram da história do pai que teve relacionamento com as filhas? Quem lembra? Que foi embebedado. Quem lembra o nome do pai? Ló. Então, a partir dessa relação ilícita, que as filhas embriagaram o pai, ficaram grávidas dele, nasceram esses povos. Foi daí que veio os amonitas.
certo? Então eles já carregam uma carga espiritual pesadíssima de maldição e de imoralidade. Então isso aí tem um reflexo muito pesado nessa nação, né? Toda nação complicada você tem um histórico pesado de iniquidade. Então é exatamente esse povo que está agora a combater contra Israel. A partir do momento que o rei Saul começou a dar os primeiros passos como rei, então subiu Naás amonita. É interessante que esse Naás aqui, que é o líder amonita, o nome dele significa serpente. É muito normal as pessoas usarem esse capítulo 11 para poder explicar sobre batalha espiritual, sobre guerra espiritual. É muito comum, principalmente porque esse Naás, o nome dele significa serpente, e acaba sendo uma analogia de Satanás, certo? A serpente, a antiga serpente, né, que de repente ela começa a se arrastar agora para o território de Israel, para começar a agir. E a gente sabe aqui que não é simplesmente um inimigo físico, é um inimigo principalmente espiritual, ok? Então o Naás é um amonita, e com todas essas cargas espirituais, eles vão atacar Israel. Seguindo, então subiu Naás amonita e sitiou a Jabes de Gileade. O que é Jabes de Gileade? Gileade é uma região. É uma região que está pertencendo ao povo de Israel, naquela conquista de Josué e tal. Já viram aquela canção? Há um bálsamo em Gileade. Tá? É um lugar muito bom. E Jabes de Gileade é um local específico dentro de Gileade. A gente podia dizer que seria uma cidade dentro de Gileade. Ali você tem uma comunidade de praticamente 3 tribos que estão habitando ali, da nação de Israel. Nós temos 12 tribos, lembra? Então 3 tribos estão habitando nessa região. É uma região muito próspera. Você imagina, você tem um local que é caro, as terras mais caras da região, boas, todo mundo cobiça, né? Então é mais ou menos assim. Então 3 tribos estão habitando dentro de Jabes de Gileade. Por isso que o Naás, ele entra e vai sitiar exatamente a parte boa da nação de Israel. Deu para entender isso que eu estou falando? Então, e disseram todos os homens de Jabes a Naás. Aí o povo que está lá é um povo israelita, e o que eles vão dizer para os inimigos quando os inimigos entram no território? Faze aliança conosco e te serviremos. Entende? Não tem reação, não tem... É um estado de passividade. É o povo de Deus que, de repente, o inimigo entrou no território e falou: a gente está aqui, a gente vai dominar tudo. E eles disseram assim: faz aliança com a gente, vamos fazer um pacto e a gente vai servir vocês, nós vamos ser escravos de vocês. Então a gente imagina que tipo de povo é esse que se rende sem lutar, certo? É um povo que se rende sem lutar. As 3 tribos que estão povoando a região de Gileade tribo de Rubens, Manassés e Gade. Rubens, Manassés e Gade. Essas 3 tribos estão ali situadas. E são essas 3 tribos que vão se render às ameaças dos amonitas, liderada por Naás, cujo significado do nome é serpente. Intimidação. Não? Às vezes a gente sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir, está na Bíblia. Mas, às vezes, essa morte não é literal como a gente pensa, né? Simplesmente matar. É muito mais interessante para o diabo fazer você servi-lo. Usar os seus dons para que você possa servi-lo. Você tem um cara que tem um dom, é muito mais útil para o diabo deixar esse cara vivo e ele usar o dom dele em favor do diabo. Não é melhor? Não seria uma estratégia inteligente? Você tem um músico que usa o dom dele, musical, para servir ao diabo. É mais interessante. Você tem um pastor que usa os dons dele para servir ao diabo. Por isso que a intenção do diabo é sempre usar os dons e a capacidade que a gente tem para servi-lo. É isso. Às vezes a morte ela é muito mais suave do que a rendição. Não é verdade? É muito mais suave. Morrer é muito melhor do que se render. Você vê que os apóstolos, eles morriam,
mas não se rendiam. Certo? Às vezes é melhor você entregar a sua vida do que se render a uma passividade, a uma manipulação. Isso é questão de caráter, lealdade espiritual. Por isso que os missionários de verdade, eles morrem, mas eles não negam Jesus. Não é? Eles perdem a cabeça, são enforcados, mas eles não negam Jesus, eles não negociam a fé. Isso é fé. Onde a vida, ela é pouco importante, porque a gente sabe que nós temos um lugar melhor para a gente ir. E a nossa história não se resume simplesmente nisso aqui. A gente está aqui de passagem, a gente sabe o que acontece, que a gente adianta um pouquinho, né? Como os apóstolos tiveram que fazer, morreram martirizados, a maioria deles, porque não negociaram. Tá? Não sei lá o Judas que negociou, mas o Judas mesmo deu cabo da vida dele, né? Ele adiantou o processo. Então, repetindo o versículo 1, então subiu Naás amonita e sitiou a Jabes de Gileade, e disseram, todos os homens de Jabes, a Naás, faz aliança conosco e te serviremos. É muito triste isso aqui, né? É um povo que não aprendeu nada, é um povo despreparado. Então isso acontece no momento que o Saul foi declarado publicamente como novo governante de Israel. Aproximadamente um mês, né? Logo um mês depois que ele foi instituído como rei. Algumas traduções de vocês vai estar escrito um mês, porque no original está escrito aproximadamente um mês depois que ele foi separado para ser rei, para ser o novo governante de Israel. Aparece em cena o inimigo amonita, Naás, e começa a fazer ameaças. Entendido isso? É importante vocês entenderem os detalhes, o contexto, para que vocês possam entender a história toda. Agora, nós temos aqui um contexto que vai justificar esse ataque dos amonitas. Que contexto é esse? O contexto é o seguinte: antes de Josué conquistar o território de Canaã, essas terras de Gileade pertenciam aos amonitas. Lembra que Deus, ele deu para Israel terras que estavam dominadas por outros povos. O Josué, ele teve que entrar e colocar os inimigos para fora. Ou seja, é como se você tivesse aqui um terreno aqui lá, São João Grande, São João Pequeno, e Deus falou, é sua. É estranho de entender essas coisas, né? É estranho de você entender, mas a terra é do cara. Porque eles não compravam as terras, né? Eles dominavam as terras. Às vezes as terras vinham por despojo. O cara conquistava ali na batalha, as suas terras são minhas. Era um direito legal, mas que se dava a partir de uma batalha vencida, certo? Então, quando Deus anunciou que as terras de Canaã pertenceriam ao povo de Israel, essas terras não estavam vazias. Assim como a nossa vida, Deus dá uma promessa para a gente, mas a promessa tem desafio dentro. Quer dizer, Deus nunca vai entregar terra vazia para a gente. Você pensar que Deus fala assim, eu vou te dar uma casa, você pode entender que essa terra não está vazia. Certo? A casa está lá no céu, não está te esperando não. Você pode ter certeza que você vai ter que derrubar algum inimigo para poder acessar. Tudo na nossa vida é assim, tudo, qualquer coisa. Até para receber seu salário é assim. Você tem que matar um gigante. Até para você comprar uma coisa, tudo para a gente tem um grau de dificuldade, porque nada vem fácil. Certo? E por mais que Deus tenha promessa na sua vida, isso pode te indicar que o acesso à promessa vai ser garantido. Não é verdade? O fato de Deus ter promessa para a gente não significa que você vai conseguir. Pastor, eu tenho um chamado. Tem um chamado. Tudo bem, tem chamado. Mas isso não garante que você vai conseguir alcançar isso. Isso é um fato. Porque às vezes a gente pensa assim, não, se Deus falou, eu vou chegar lá nem que for empurrado. Não é assim. Nós temos na Bíblia muitas pessoas que tinham chamados e não alcançaram. Eles não conseguiram, eles saíram humilhados. Né? Saíram humilhados. Então não entra nessa de que o chamado, ele vai te impulsionar. O chamado não impulsiona a gente. É que, não, vai ter uma força que vai me empurrando. Não vai.
Aliás, vão ter forças que vão tentar te jogar para fora. É diferente. Porque nós temos que enfrentar inimigos sempre. Nós teremos que lutar sempre. Então está condicionada a nossa luta. Todo chamado, toda posse, todo domínio, toda conquista está condicionado a isso. Se Deus falar para você, ó, você vai crescer muito, hein? Você pode ter certeza que você pode se preparar para guerrear. Certo? Então deu para entender como que os textos eles nos explicam essa logística espiritual. Então nós temos aqui, voltando, para a gente poder entender o contexto, por que os amonitas estão atacando aqui tão ferozmente, principalmente nessa época do reinado de Saul. Porque antes, vamos voltar em Josué, antes de Josué conquistar o território de Canaã, as terras de Gileade pertenciam aos amonitas. Certo? E que eram povos descendentes de Ló. Entendeu a conexão? Descendentes de Ló. Se juntar todo mundo, no final é todo mundo parente aqui. Que vieram da mesma raiz. E esse incesto que acontece na família de Ló trouxe essa carga sobre essa família a ponto de se tornarem pessoas corrompidas. Certo? Seguindo. Todo mundo entendendo? Tudo bem. Aí antes do Josué conquistar, depois das muralhas de Jericó, cair, ele entra, tá, os inimigos estão lá, lembra? Amorreus, lembra disso? Girgazeus, Eveus, Eteus. Nós temos que entender que essas terras não pertenciam a Israel. Era um direito espiritual dado por Deus. Aí Josué vai ter que expulsar os inimigos. Então, no período de Josué que vocês bem estudaram, Josué conquistou as terras de Gileade das mãos dos amonitas e manteve em posse do povo de Israel. Certo? Está conquistado. Os amonitas estão com gosto de sangue na boca até hoje. Estão com raiva. Então eles estão carregando esse afã de ter a terra deles de volta, que foi tomada por Josué. Josué já passou, nós não estamos mais no período de Josué, nós estamos no período dos juízes. Certo? E agora vamos entrar no período dos reis. Vai haver até uma transição agora que vai entrar um rei agora. Então essas terras ficaram em posse de Josué, da conquista de Israel. E durante muito tempo os amonitas ficavam reivindicando as terras. Eles ficavam brigando pelas terras. Ficavam brigando pelo direito de possuir a região de Gileade de volta. E aí, no meio dessa tentativa de reaver suas terras que foram tomadas por Josué, o Josué passa. Certo? E eles vão intensificar as batalhas. Quando eles começam a intensificar as batalhas, Deus vai levantar um cara chamado, quem lembra? Jefté, que era um juiz. O Jefté, ele vai ser um cara extremamente violento para reprimir os amonitas. Lembra disso? Ele vai vencer os amonitas, mas ao mesmo tempo, ele vai acabar se perdendo, porque ele vai sacrificar uma filha. Vocês conhecem a história do Jefté? Todo mundo conhece? Ok. Então, no período do Jefté, os amonitas foram severamente reprimidos. Vamos ler Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, versos 32 e 33. Juízes 11, versos 32 e 33. Só para a gente lembrar. A época do Jefté. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroê até chegar a Minite. 20 cidades e até Abel, Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel, pelas mãos do Jefté. Certo? Toda vez que eles tentavam reaver as terras, Deus levantava alguém. Todo mundo conectado? Estou falando de coisas que vocês já estudaram. Depois de 90 anos dessa intervenção de Jefté,
eles voltam agora. Eles voltam renovando essa pretensão de rever as terras deles, das mãos dos israelitas. E é nesse ponto aqui, quando o Saul assume que eles vão tentar tomar de volta. Entendido isso? Então eles vão tentar tomar as terras de volta, porque eles valorizam a terra deles. E a gente vai saber por que eles valorizam a terra deles. E por que eles lutam tanto. Por isso que se deu a necessidade de pressa para se ordenar um rei. Porque eles não têm lideranças. Passou Jefté, Josué tinha passado também. E eles têm ali o Samuel, que é o líder, com os filhos passivos, lembram disso? Então, e os amonitas estão intensificando os ataques, nós queremos as nossas terras. Então, eles falam, a gente precisa ordenar um rei. Nós precisamos ungir um rei rápido. Essa pressa de se ter um rei se deu por causa dessas ameaças. Entenderam o contexto? Por isso que eles estão apressando. Vamos ver se isso é verdade. 1 Samuel capítulo 12, versículo 12. 1 Samuel capítulo 12, versículo 12. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei. Viu? Sendo, porém, o Senhor vosso Deus, o vosso rei. Entenderam? Vendo que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, vocês me disseram, não, mas reinará sobre nós um rei. Viram o que aconteceu? A pressão do Saul ser ordenado rei? Por causa do medo. Entendido? Vamos seguir. Mas por que Gileade era uma região tão importante para ambos os povos? Por quê? Por que a região de Gileade era tão importante tanto para os amonitas como para os israelitas? Por causa dos recursos naturais da terra. A terra era muito próspera, certo? Por exemplo, Gileade ela tinha uma coisa que valia mais que ouro. Ela era famosa por ter um bálsamo, uma resina aromática, extraída de um arbusto que era cultivado na região, que era usado de forma medicinal para curar feridas. Deu para entender? Então isso era ouro para eles. Todo mundo tinha interesse nisso, porque é só dessa região que essas plantas cresciam. Era usado, era um remédio, ou seja, era a única região que tinha uma farmácia. Entendeu, Robi? O cara queria se curar, tinha que ir para lá. E lá os caras desenvolviam muita habilidade nesse processo de cura. Então acabou virando um capital, né? E as terras eram ricas em vegetação rasteira, muito boas para pastoreio e atividade de pesca, muito boa, muito peixe, era muito próspera a região e excelente para criar gado. Entende a riqueza da terra? O povo sabe, né? Tem região que é boa. Amém? E outra coisa, a paisagem de Gileade era mais bonita do que qualquer outra região da Palestina. Muito bonita. Então é terra assim, né? Que todo mundo queria. Quem é que não queria morar lá? Quem é que não queria tomar posse daquilo lá? Entenderam isso por causa da guerra? De certa forma, os amonitas têm um pouquinho de razão, né? Mas quando se trata de Deus não existe razão, né? Isso mostra para a gente que a gente não tem direito de propriedade. Nenhum. Ninguém tem direito de propriedade. A gente só tem o que Deus dá. Essa é a lição que a Bíblia mostra para a gente. Ninguém tem direito de propriedade. Você só tem direito naquilo que Deus dá. E aquilo que você acha que tem, Deus também pode dizer, a partir de hoje não é mais seu. É só isso. Não é seu. Por isso que Deus fala assim, deixa tudo que você tem para trás aí e vai fazer aquilo lá. Porque a gente não tem propriedade, tudo pertence a Deus. Ele não quer que esse sentimento seja carregado pelos amonitas de que não, isso aqui é não, de vocês não. De vocês não. Isso é meu. Eu dou a quem eu quero. Certo? Deus, ele dá e tira. Deus, ele dá e tira. Por que isso é tão profundo para a gente? Isso é extremamente profundo.
Porque a gente, quando a gente perde, a gente quase morre. É isso que Deus está falando. Se você soubesse que tudo é meu, você não sofreria tanto quando algo sai da sua vida. É isso? Ah, minha filha casou. Não, sua filha não. Primeiro é filha de Deus. Casou na sua. Você só estava tomando conta. Não era? Vai falar isso para um pai. Você só estava tomando conta, irmão. Não é seu, não. Ah, minha vida. Não, sua vida não. Sua vida pertence a Deus. Não pertence. Deus lhe dá e tira a hora que quer. O direito dele. As pessoas morrem, as pessoas nascem. Isso é tudo dele. Fazer o quê? É nosso? Não. Tudo bem aí? Vamos seguir. Ainda no versículo 1. Ainda no versículo 1, a gente pensando sobre ele. Então subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. O povo de Jabes de Gileade se condiciona a essa passividade aqui, porque eles não tinham nenhuma perspectiva de receber ajuda de fora. Era muito longe, eles estavam muito distantes das demais tribos. Então eles pensaram, até chegar aqui para ajudar a gente, nós já estamos mortos. Essa era uma situação. E outra situação, que as outras tribos de Israel já estavam pelejando contra os filisteus e também estavam apanhando igual pandeiro. Vocês estão entendendo a questão dos filisteus ameaçando? É por isso que vai surgir o Davi, depois lá na frente. Porque os filisteus já estavam batendo muito nos israelitas. Aí você tem uma tribo agora que está sendo atacada pelos amonitas, eles falam assim, não vai adiantar nada. Eles já estão apanhando lá. Não estão dando conta de vencer nem os filisteus. E se para chegar aqui vai demorar. Até tentar ajudar, nós já morremos. Então vamos se render, que é melhor. Entende? Eles estão confiando em quê? Esse povo ainda não confia em Deus, eles estão confiando nos recursos deles. Estão confiando em homens. No versículo 2, porém o Naás, Amonita, lhes disse: com essa condição farei aliança com vocês. A condição do Naás. Ele está nadando de braçada aqui. Ó. Eu estou tranquilo, ninguém vai poder ajudá-los, certo? Os filisteus já estão tomando conta do lado de lá, então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer com vocês uma aliança nessa condição. Cada um de vocês, todos vocês vão arrancar o olho direito de vocês. Esse negócio de mutilação era muito comum em guerra. Arrancava o dedo do cara, o polegar. Era muito comum nas guerras você fazer isso. Mutilar o cara de alguma forma. Arrancava um braço. Porque era uma forma de você humilhar o soldado. Ele ficava inutilizado. Então nada pior do que um crente inútil. Um crente morto, ele tem mais valor do que um crente inútil. Já pensou? Inútil, né? Inútil, não serve para nada. Um crente inutilizado pelas metades, ele morto, ele faz mais efeito. Pelo menos fala assim, morreu, servindo a Deus, aí um monte de gente se converte, porque você morreu servindo a Deus, assim como a gente faz com os apóstolos, né? Então, percebe? Aqui tem coisa que é pior que a morte. E o Naás diz o seguinte, contando que vocês arranquem o olho direito e assim põem essa afronta sobre Israel. A gente precisa que vocês, que estão aqui em Gileade, vocês arranquem cada um o seu olho direito, se automutilem, porque vocês vão ficar inúteis na guerra, e isso vai servir de afronta para o restante da nação. Você viu a estratégia do diabo? O negócio é ver a gente para baixo. Né? O negócio é ver a gente lá no fundo do poço, inútil, a gente não faz nada, a gente não quer nada. O negócio do diabo é esse. Você está achando que o diabo está preocupado em te matar, você está muito enganado. Então, esse matar está baseado nessa humilhação. Porém, Naás, Amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, para que todos vos arranquem o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre Israel. Entenderam isso? O Naás aqui, ele pretende manter esse povo ainda como pagadores de impostos, quer manter eles como escravos, como pagadores de impostos, e também não quer deixá-los totalmente cegos, mas apenas privar eles do olho direito, que isso os desqualificava para a guerra
certo? Porque tem a ver com visão. A visão corrompida, tem a ver com dificuldade para você estabelecer distâncias, né? O pessoal da visão sabe disso, que os 2 olhos te ajudam a você estabelecer distância. Você perde um pouco de senso de distância quando você está com o olho só, né? Então, isso era uma forma de insultar a nação de Israel. Entenderam isso ou não? O Flávio Joséfo, que era um historiador da época de Jesus, ele explica o seguinte, que quando se cobriu o olho esquerdo, né, com o escudo, o olho direito mirava a direção da lança. E sem o olho direito, o guerreiro ficava inútil. É aquele negócio que o cara faz assim, né? Entenderam, né? E inutilizava o cara não precisa ir para a guerra mais. No versículo 3, os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. Então a gente vai arrancar o nosso olho. Isso é real, eles querem fazer isso mesmo. Por que que o amonita aqui, líder, não está preocupado com isso e vai deixá-los ter esse tempo? Porque eles já tentaram fazer isso. Eles já tentaram buscar ajuda e não conseguiram ajuda. Eles tentaram solicitar ajuda das demais tribos e não conseguiram. Ele disse: pode ficar à vontade. Eu dou para vocês uma semana aí. 7 dias para vocês buscarem ajuda para vocês. Para ver se vocês conseguem se livrar. Mas se não conseguir, vocês já sabem, né? Vocês vêm aqui e cada um arranca o olho. É horrível isso, né? Aí é melhor morrer lutando, gente. Eu falo a verdade. Vai me matar mesmo? Então bora. Não é melhor? É melhor você morrer lutando na espada do que o cara arrancar seu olho, né? Ou te obrigar você mesmo a arrancar seu próprio olho. Por isso que há uma segurança aqui, né? No Naas. Ele está muito seguro. Então a gente está percebendo aqui até que ponto o povo de Deus pode se tornar passivo e se sujeitar à ameaça do diabo. Isso. Que é uma realidade de hoje, né? Passividade, medo, sujeição. É nessa posição que Satanás quer deixar os cristãos. Certo? É isso aí que é importante. Você está pensando que o diabo quer fechar a tampa do seu caixão? Não, ele quer deixar você inutilizado. Você sentado na igreja e ter visão pela metade, ser uma pessoa inútil, que não serve para nada, que não se firme em nada, nada. Você é um cristão só de nome, né? Só de nome, mas de vida não. É isso aqui. Entendido? Por isso que isso aqui é uma batalha espiritual. É a realidade. No versículo 4 em diante, e vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. A conversa está chegando lá por Saul. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Está todo mundo chorando. Falei: puxa vida. Se fizeram isso com eles lá, vamos fazer com a gente também, né? Eis que Saul vinha do campo atrás dos bois. O rei Saul, ordenado, ainda está tocando boi. Entende? Porque eles não têm noção de qual é a atividade legal de um rei, qual é a posição de um rei. Então ele está do mesmo jeito que ele estava trabalhando e continuou. Ele não mudou nada. Ele está lá tocando os bois lá, mas ele é rei. E vamos ver, vocês lembraram que lá atrás, quando ele foi ungido, o Espírito Santo tomou conta dele, né? Tomou conta dele. O Espírito Santo entrou nele. E Deus falou com ele: você faz, através de Samuel, você faz o que você tiver que fazer, que Deus vai ser contigo. Lembra disso? Então está aqui. Não interessa quem é o Saul. Deus chamou Saul, então Saul está com Deus. Não tem jeito não. Essa é a parte boa do Saul, para salvar a reputação dele. Então vocês percebem quando o Saul se torna um homem fracassado, como que isso foi pesado para a nação de Israel? Então, vindo os mensageiros da Gibeá de Saul, falaram essas coisas aos ouvidos do povo. Então o povo se levantou a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse: Saul, que tem um povo aí que está chorando? Por que o povo está chorando? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. O Saul chorou também? Não, mas o Saul está cheio do Espírito Santo, né?
Saul foi ungido. E aí, o texto diz que então o Espírito de Deus, olha aí, se apoderou de Saul. Agora o Espírito Santo vai dominar o Saul. O Espírito Santo vai assumir a direção. O Espírito Santo está dizendo assim: agora Saul, fica você aqui, que agora quem vai fazer sou eu. Olha que interessante. O Espírito se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira sua ira. E aí fica a pergunta: ira a partir do Espírito Santo? Sim. Isso. Porque a gente tem uma visão de evangelho assim, que é tudo sereno, né? Paz do Senhor, meu irmão, né? A gente não acha assim, que o Espírito Santo vem, a gente fica, paz do Senhor, né? Tudo bem, perdão. E a Bíblia está ensinando a gente que não é tudo assim. O Espírito Santo não é um espírito de passividade, não. O Espírito Santo também é um espírito de guerra. Está aqui no texto ou não? Eu estou forçando. Então, quando você vê alguém com muita energia para defender seus valores, o irmãozinho está lá assim, não, que não sei. Ou está pregando na praça, e está falando, e os caras estão enfrentando ele, e, nem sei, às vezes é Deus que está ali, ué. Às vezes é Deus. Ou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus que está lutando ali, e brigando por isso. Às vezes tem um confronto que existe entre uma relação de cônjuges, e você está brigando pelos valores de Deus, e está assim, aí o pastor fala assim, não, mas vocês têm que começar assim, entendeu? Oi, meu benzinho. Então, às vezes Deus vai falar assim, olha, essa é a minha escolha. Meu Deus. Quando você está achando que Deus está te levando para uma brisa assim suave para resolver alguma coisa, Ele está te levando para um campo de batalha. É isso que a gente tem que entender. Não deve ser Deus não. Claro que pode ser Deus sim. Claro que pode ser Deus sim. O cara pegou a espada e ficou aqui, vamos lá para a guerra agora. Deus. Não aceito isso. Deus. Deus. Porque a gente acha que Deus é só uma brisinha suave. Por isso que o texto é importante. O texto está dizendo o seguinte, que o Espírito maiúsculo, está maiúsculo? É humano o Espírito aí? O Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se a ira grande madeira, e começou a bufar, igual aquele touro. Aí o cara falou, está endemoniado. Está nada, irmão. Está nada. Deus botou energia no cara. Eu quero que esse negócio seja arrumado aqui, Eu quero ordem nesse negócio. Agora, é o diabo. Não é o diabo não, pode relaxar. Deus faz isso com as pessoas também, dá energia e coragem. Porque ele foi dominado agora pelo Espírito Santo, o Espírito Santo se apoderou dele, e, de grande maneira, a ira foi acendida nele. Começou a sair fumaça no ouvido dele. Agora naqueles desenhos animados. Né? Não saiu fumaça no ouvido do Samuel quando ele matou o rei Agag? Vocês vão ver na história, né? O Saul vai querer poupar o Agag, o Samuel pega a espada e corta ele em pedaços. Saiu não? Saiu fumaça dos ouvidos de Jesus quando ele subiu do templo que o pessoal estava vendendo, comercializando? Saiu ou não saiu? Não. Então o Evangelho é uma coisa assim que a gente acha que é de uma forma, mas existem homens e mulheres de guerra que são cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Às vezes Deus vai te fazer brigar por valores. Vai falar um troço desse aí para uma igreja conservadora. Não. Às vezes o cara vai dizer para você, eu vou te dar um tapa na sua cara. Vai falar para você, e você vai, não, eu sou de Jesus. Me bate que eu te dou mais oportunidade de bater mais 10 vezes. Às vezes o crente tem que falar assim, você vai bater mesmo, irmão? Você tem certeza? Você vai entrar para dentro mesmo? Às vezes acontece. Não, mas eu vou te bater. Tem certeza, irmão? Se fosse você, não entrava, não. Se fosse você, não entrava, não. Às vezes é assim. Na vida é assim. E aí, já que o Saul está com um monte de boi lá tocando, ele pega, toma uma junta de bois, ele cortou
os em pedaços. Poxa, os bois não tinham nada a ver com isso. Cortou os bois em pedaços, cara. E os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros. Lembra também da mulher do levita lá? Aconteceu. Vocês lembram dessa história? Também que cortou um pedaço da mulher e espalhou pela nação. Está parecido. Está mandando um recado. Ele tomou a ajuda de bois, cortou em pedaços e enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Vocês vão tomar um prejuízo financeiro aqui. Um povo que queria perder o olho, mas não quer perder o boi. Que povo danado. É isso aqui, ué. Quer dizer, perder o olho, eles aceitaram. Agora, perder os bois não quer. Não é isso? Falou assim: se vocês não seguirem as ordens que eu vou dar para vocês agora, e que Samuel vai dar para vocês, os bois de vocês vão ficar tudo assim, vão ficar tudo em pedaços. Vocês não vão ter gado mais não. Aí ele vai tocar nos bens materiais deles. Isso assustou eles. Interessante, né? Às vezes a pessoa, ela por causa do dinheiro, ela quer ter o dinheiro, mas ela quer negociar os valores de Deus. Ela perde os valores de Deus, mas ela não quer perder o dinheiro. Que doideira isso, né? Quando foram ameaçados de perder os olhos, eles podiam falar assim: não vamos perder os nossos olhos, não, é importante. Mas ficaram quietos. Agora, quando falou de perder os bois, aí eles assustaram. Eu estou tentando entender o que passa na cabeça desse povo aqui. É um povo materialista. Por isso que Deus, de forma muito sábia, tocou exatamente naquilo que era importante para eles. Não é verdade? Vai tocar em que neles? Eu podia ter falado assim: ó, o pessoal lá falou que vai arrancar os olhos de vocês. Agora, se vocês forem lá, vão arrancar os dois. E as pernas também. Mas Deus falou assim: não adianta. É isso que Deus está falando, não adianta. Você pode arrancar as pernas, os dois olhos deles, pode arrancar a cabeça deles, eles vão continuar sendo passivos. Então o que a gente vai fazer, Deus? Arranca os bois deles. Pega o carro dele novo que ele tem e tira dele, você vai ver se ele vai ficar, a fazendinha dele, ver se ele vai. Aí ele vai ficar achando, porque isso é importante para ele. Então Deus, de forma inteligente, vai tocar exatamente na parte que realmente mais mexe com eles. Porque é Deus que está fazendo, não é o Saul. Entenderam isso? Por isso que depois dessa ameaça, diz o texto, então caiu o temor do Senhor sobre o seu povo. Aí todo mundo ficou assim, ó: vou perder meus bois. E saíram como um só homem. Todo mundo se juntou, falou: vamos lutar. É por isso que Deus, às vezes, ele toca algumas coisas na gente, porque a única coisa que faz a gente realmente se tornar o que nós precisamos ser é tocar algumas coisas que a gente acha que é importante. O que eles precisam ser aqui? Eles precisam ser valentes, eles precisam ser guerreiros, eles precisam ter força para sobreviver. E não tem jeito. Aí Deus falou assim: então vão mexer nos valores deles, vão tocar nos bois, que eles vão, rapidamente eles vão tomar uma atitude. E por causa dessa atitude, o temor do Senhor caiu sobre eles, e eles se juntaram, saíram como um só homem. Aí virou um exército, hein? O povo que ia perder o olho vai virar um exército por causa de uma ameaça. Entenderam isso? Às vezes Deus tem que agir de forma radical para ensinar a gente a lutar pelas nossas vidas. Às vezes Deus vai agir de forma radical para você aprender a virar um homem, para você virar uma mulher de verdade, para você virar um soldado. Por isso que essa conta é Deus que faz. Deus fala assim: eu quebro a perna dele, pelo menos eu salvo a vida dele. Deus faz conta. Deus não fez, Deus fez com que o filho dele morresse para salvar o mundo. É conta. Vale ou não vale? Vale. Por isso que às vezes sacrifica os bois. Perdi minha fazenda, eu era rico, rapaz. Milionário. E o diabo estava tomando conta. Aí Deus faz o quê? Acaba com a fazenda dele, acaba com os bois dele e salva a alma dele. Vai para o céu. Aí quando chegar lá, Deus, você entendeu por que eu acabei com sua fazenda e com seus bois? Entendeu? Para você estar aqui, rapaz, senão você não estava. É complicado. Então, quando algo em nós
é partido, é porque Deus está salvando a gente. Deu para entender? A gente não entende, cara. Não entende. Porque a gente só fica nessa posição aqui se Deus ficar cortando os nossos bois toda hora. Senão a gente não fica, não. Aí você fala, poxa, pastor, vida de crente é difícil, né? Eu falei, é difícil. Porque se Deus não ficar partindo seus bois, você vai ficar aqui, não. Você já estava lá no mundo. Enquanto seus bois estiverem inteiros, você está no mundo. Aí Deus parte ele e você vem para cá. E vai ser assim até no final, se a gente não aprender. Vai ser assim até no final. Às vezes o cara tem um câncer. É sério isso. E ele fala, eu vou para a igreja. Vou buscar o Senhor. E às vezes é muito interessante manter esse câncer. Para salvar a alma do cara, para ele ir para o céu. Porque o que é o corpo? O corpo passa. Não, Deus tem técnicas de salvação. Só um Deus que ama que faz isso. Um pai que dá um corretivo num filho. Seu filho botou cigarro na boca. O menino tem 4, 5 anos, 6 anos. Você pegou ele fumando atrás do muro lá. Na nossa época era assim, né? A gente apanhava mesmo. Aí você pegou e deu a chinelada, a correia cantou, né? E aí você, toda vez que você lembrar do cigarro associado à dor, da chinelada, da correiada, você fala, cigarro é ruim. Você faz assim. Aí você lembra do cigarro, o prazer do cigarro e da correia. Aí você faz aquela associação, você fala, que dor, cigarro, dor. Melhor não, né? Então isso é correção, isso é corrigir filho. Isso é corrigir a gente. Deus faz isso. Ele ama tanto a ponto de não abrir mão da correia para salvar a gente. É fácil de entender. Será que é difícil de entender? Então as correadas de vez em quando vêm. E quando para as correadas, aí complicou. É porque a gente está indo para o inferno. Que a gente não tem mais pai. Esse é o problema. Nós estamos indo. Você fala, poxa, mas não é uma correada? E eu estou indo para o abismo, e nada de dor. É porque Deus te entregou as suas próprias paixões, aí lascou. Você perdeu seu pai. Perdeu o pai. E aí o pai já te deixou longe, né? Por isso que às vezes Deus tem que agir de forma radical para nos ensinar a lutar, para salvar a nossa vida. Está claro isso? Versículo 8. E contou-os em Bezeque, houve dos filhos de Israel 300 mil. Nossa, mas que ameaça boa essa, hein? 300 mil se juntaram só da tribo de Israel, mais 30 mil da tribo de Judá. Poxa, 330 mil pessoas unidas para guerrear. Viraram soldados valentes. Porque Saul falou, né? Vocês não viram soldado não, vocês vão ver. Vocês não aprendem a lutar não, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Vocês não vão comer churrasco nunca mais. Por aí não, né, Saul? Por aí não. Os bois serviam para muita coisa, para sacrifício, para comida e para trabalho. Era um capital muito forte, né? Entenderam porque o número da lista revela a sabedoria de Saul vinda de Deus? Viu que interessante? Juntou ou não juntou? Versículo 9. Então disseram aos mensageiros que vieram, assim direis aos homens de Jabes de Gileade. Amanhã, em aquecendo o sol, ou seja, ao meio-dia, vos virá livramento. A gente vai vir ajudar vocês. E, vindo, pois, os mensageiros anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. Eba! A gente não vai perder mais nosso olho. E veio, né? Saul falou, vou ajudar vocês. Ele vai enviar um exército formado para ajudá-los contra os amonitas, exatamente ao meio-dia. No meio-dia, vocês se preparem que eu vou enviar esse exército para proteger vocês aí. Quero ver se os amonitas vão fazer o que quer com vocês. Pode reagir. Pode mesmo? Pode. Chega para eles e fala assim, vocês não vão arrancar nosso olho. Versículo 10. E os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã sairemos da voz, então vos farei conforme tudo o que parecer bem
aos vossos olhos. Está falando estrategicamente, né? A gente vai fazer o que vocês querem, mas não está sabendo que vai vir ajuda. A marcação desse encontro acontece dentro dessa condição de segurança e confiança. Eles sabem que eles vão ser ajudados. Versículo 11. Sucedeu que ao outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã e feriram aos amonitas até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam de modo que não ficaram 2 deles juntos. Interessante, né? Um povo que estava ameaçado de perder o olho ganhou força a partir de uma condição mental de acreditar no que Deus podia fazer. Deus mexeu com o psicológico dele, gente. Foi o psicológico que foi mexido aqui. Porque eles foram ameaçados. Você vê como que a condição mental é tão importante da pessoa, que pode transformar um homem de um covarde em um herói. Interessante isso, né? A vitória estava ali, mas precisou dar um choque de realidade neles, para eles ativarem essa coisa. Vocês podem vencer. E venceram, né? A gente vê que um homem como Saul, um homem comum, simplesmente, a partir do momento que se tornou um rei, Deus assumiu a vida dele, Deus deu inteligência. Vocês perceberam que o poder desse contexto aqui está direcionado à união deles e à coragem deles? Perceberam? Vocês perceberam que não há nenhum toque sobrenatural aqui, nesse ponto? Estão entendendo ou não? Porque o que aconteceu é que eles estavam dispersos, amedrontados, e de repente, quando eles foram ameaçados, certo? O povo de Israel que estava já ameaçado pelos filisteus, ele despertou neles a coragem, debaixo daquela pressão de ameaça de perder os bois, e eles falaram, não, a gente tem que lutar, então vamos lutar. E foram lutar, se uniram, foram para Gileade e vencer os inimigos. Deus pode agir de forma sobrenatural, sim, mas pode agir de forma natural a partir da nossa mudança de mentalidade. Ok? Mentalidade, minha mente é uma coisa poderosa. Vocês lembram da luta do Jacó com Deus? Deus estava lutando com Jacó. E o Jacó estava sob a ameaça do próprio irmão, com medo do irmão. E ele perguntava para Deus, Deus, por que eu sofro tanto? Por que meu irmão está me ameaçando de morte? Por que, Deus? Mas ele esqueceu dos erros que ele havia cometido. Erros não confessados, né? Das tramóias dele contra o pai, né? Associado à mãe, enganou o pai, enganou o irmão. Lembra do Jacó? Ele só lembrava que ele estava sofrendo. Estou sofrendo, por que ele aconteceu isso comigo? Deus me ajuda. É o cara que fica orando, pedindo para Deus, Deus me livra disso. Aí Deus vai dizer, você tem que lembrar do que aconteceu no passado, para mim poder te livrar disso. Só para mim poder fazer com que você tenha consciência, né, do que aconteceu, de quem você é. E ele começa a lutar com Deus. Deus começa a lutar com ele, lutar com Deus. E ele começa a pedir a Deus para Deus abençoar ele. Me abençoa, Senhor. Ou seja, me livra dos meus problemas, me livra das ameaças do meu irmão. Estava com medo de morrer. E não tinha jeito. Aí Deus falava, qual é o seu nome? Interessante, né? Qual é o seu nome? E ele, Senhor, me ajuda, Senhor. Me dá a minha bênção, Senhor. Aí Deus começou a perceber que Deus começou a perder a batalha para ele. Isso está na Bíblia. Deus não estava conseguindo prevalecer contra a obstinação do Jacó de querer a bênção sem admitir quem ele era. Querer a bênção sem revelar os erros que ele cometeu no pecado. Ele cometeu no passado, né? E aí Deus não vai ter jeito. Eu só estou contextualizando para vocês, mas a história é essa. Deus percebeu que Deus não estava vencendo, Deus queria sair. Não tem jeito, não. Era obstinado demais. A história é essa, Deus em forma de anjo, e ele não me abençoa, tipo assim, eu não posso te abençoar se você não reconhecer quem você é. Eu não posso te abençoar se você não entender que você é um cara que cometeu erros. Nessa posição. Não tem jeito. Vendo Deus que não conseguia prevalecer contra o Jacó, Deus pensou, só tem uma estratégia. Eu vou ter que machucar ele. Eu tenho que fazer ele sentir dor. Se ele não sentir dor, ele não vai mudar.
Aí Deus vai, rompe o nervo ciático dele, que é uma região dolorosa, dolorida, né? Se Deus não quebrou a perna, se quebra a perna dele naquela época, ele morria depois. Dependendo do que Deus fizesse com ele. Dependendo da lesão que Deus fizesse. Não tinha recurso naquela época. Cara, Deus rompeu o nervo ciático da perna dele. Está escrito na Bíblia isso, né? E o nervo ciático é o maior nervo da perna. Ele vem daqui, atravessa e vai aqui embaixo no calcanhar. Quem já teve dor de nervo ciático sabe o que eu estou falando. E o que o nervo ciático faz? Ele faz o equilíbrio. Ele faz o equilíbrio. Pô. Quando o Jacó estava sustentado nessa convicção de que ele estava sofrendo e não admitindo que ele era culpado, Deus provocou dor nele. A dor que fez ele perder o equilíbrio. Aí quando ele perdeu o equilíbrio, ele bambeou. Ele saiu da convicção que ele estava. Deus fez terapia com o cara. Não foi nenhuma intervenção espiritual ali, não, foi terapia. Deus provocou dor nele, ele sentiu a dor. Aí Deus perguntou ele, qual é o seu nome? Ele, me abençoa, Senhor. Qual é o seu nome? Ai, Senhor, me abençoa. Aí depois que ele sentiu tanta dor, ele falou, Jacó. Falou, Deus, agora sim. Porque Jacó significa isso, né? Aquele que não gosta de ser o segundo. Jacó é esse, né? É o que quer passar na frente. O significado é esse. Você quer avançar, mas com métodos errados. Por isso você quis passar perto do seu irmão. Por isso, você achou que você podia enganar seu pai. Quando ele falou Jacó, ele falou tudo. É o cara que senta diante do psiquiatra, do psicólogo, e fala assim, não, eu fiz isso, eu sou errado, eu que aprontei, eu que sou mentiroso, eu que fiz por onde eu não orei, eu não busquei a Deus, eu fui infiel. É esse cara. Aí Deus falou, agora que você falou seu nome, está tudo certo, agora você virou um príncipe. Ele deixou de ser Jacó para ser um príncipe. O seu nome agora é Israel. E dali mesmo ele levantou, com o peito aberto, aí Deus falou com ele, agora você pode ir tranquilo. Eu vou resolver. Aí quando ele chegou, o irmão dele já estava de braços abertos. E apresentou o sobrinho dele, o irmão queria matar ele. Ele resolveu aqui, Deus resolveu no céu. E abraçou o irmão, ficou feliz da vida. Mas depois, lá na frente, a Bíblia fala que nunca Jacó deixou de usar a bengala. O nervo ciático dele continuou comprometido, que ele perdeu o equilíbrio dele, que o que sustentava ele nas convicções dele foi abalado, e agora ele precisa ter um recurso de dependência. O cajado, a muleta dele. A muleta é Jesus. Aí ele só andava assim, ele andava ereto quando ele andava para o resto da vida. Ele morreu velho andando assim. Porque enquanto ele tivesse com aquela vara do lado, ele continuava andando, ereto. E quando ele jogasse fora, ele caía. Ele falou assim, agora você vai aprender o seguinte, você vai ser sustentado em Cristo. Entendeu o que eu estou falando? Você vai ser sustentado em Cristo pelo resto da sua vida. Você só vai ficar em pé agora. Foi só uma terapia. A batalha de Jacó com Deus é uma terapia, não teve nenhuma intervenção sobrenatural, foi terapêutico. Para provocar dor. É igual o cara que fala assim, eu preciso mudar de vida, preciso mudar de vida, preciso mudar de vida, preciso mudar de vida. Jesus está voltando. O que acontece com ele? Quando acontece um caos, o cara tem um diagnóstico. Rapaz, ele vira crente na hora. Ele já sai do hospital, do médico, e fala assim, nossa, rapaz, eu tenho que voltar para a igreja. A dor. Ele fica bonzinho. Aí depois descobre, passou 3 meses, rapaz, a doença que você tinha, foi feito o diagnóstico errado, hein? Ele falou, sumiu, não vem mais na igreja. Viu como que a dor faz? Então, a dor, gente, faz a gente mudar convicções. Isso desloca a nossa condição mental, a dor. Ela faz isso com a gente. A perda. O cara falou assim, o cara sofreu um trauma lá, coitado, perdeu o casamento dele, nunca mais ele foi mesmo. Como é que ele ficou? Ele falou, o cara é outra pessoa boa, você precisa ver. É assim. Às vezes tem gente que é assim, ou você muda aprendendo, ou você muda com a dor. Assim. Você tem que olhar as coisas e falar assim, o quê? Eu vou nesse caminho não, o cara foi, você olha pelas experiências dos outros. Vou entrar por essa não, vou nada, eu tô fora. Aí o cara não aprende de forma certa, ele aprende com a dor. E não tem nada que muda mais do que dor.
E o último recurso de Deus é a dor. Agora, o problema é que Deus ama a gente tanto que ele fala assim, não vai para o inferno. Eu quebro as pernas dele, mas ele não vai para o inferno. Esse é o problema de Deus. Ele fala assim, eu vou te moer na correia, mas para o inferno você não vai não. Então, esse é um Deus que salva. Esse é o problema. É o cara que vai querer usar droga e a mãe vai nele e dá nele, lambando ele. Você não vai usar droga, bate no cara. Aí o cara, você não me ama. Claro que eu te amo, por isso que eu estou te batendo. Entendeu? Eu já vi casos de mãe de prender o filho viciado em droga dentro de casa. De tanto amor que a mãe tem, ele está todo machucado, assim, parece na televisão, vocês já viram? Para não usar droga. Complicado. O cara preso, aí o cara pegou 30 anos de cadeia. Salvou a vida do cara, a cadeia. Ele não vai usar droga mais fora. Ele vai vencer a abstinência lá dentro da cadeia. Ele falou, está preso 30 anos, acabou com a vida dele. Mas ele está salvo, converteu na cadeia. Aí a mãe fala assim, deixa ele lá, deixa ele lá, deixa ele lá. Se ele vir para cá, ele vai usar de novo. Então esse é o amor da mãe, é o amor do pai. Então a gente precisa entender os processos de Deus. Quando a gente vê essas instruções, a gente tem que cair assim, falar assim, gente, eu preciso meditar nisso, eu preciso mudar minha vida a partir disso, porque Deus quer isso, gente, da gente. Para que a gente não tenha que lidar com Deus de amor que vai quebrar o nosso Deus ciático. Esse é um problema. De tanto que ele ama a gente. Se não amasse, deixa a gente morrer. Vai para o inferno, você com todo mundo. Mas não tem jeito, ele não entrega os filhos, não. Entrega, não. Aí você vai ver um monte de gente. Se eu pegar todos vocês que estão aqui, vocês vão ter uma experiência de dor. Pode perceber. Raramente você vai ver um que vai falar assim, eu vim porque eu estava tranquilo, eu vim para a igreja e me apaixonei por Jesus. Não, experiência de dor. A maioria de vocês é experiência de dor. Vazio, crise existencial, depressão, perda de gente querida, perda de dinheiro, tudo é assim, dor. É a batalha que o Jacó teve que enfrentar com Deus. Por isso que eu procuro falar sempre com Deus assim, Deus, me ajuda a aprender sem ter que doer. Eu quero aprender sem ter que doer. Porque dor é difícil demais. Eu sei que a dor me muda. A dor me leva para o monte. A dor me leva para o monte. A dor me leva para as madrugadas para orar. A dor me leva para ler a Bíblia toda hora, fazer jejum. A dor me faz isso o tempo todo. Mas eu peço, Deus, não faz isso comigo, não. Faz eu aprender sem ter que passar por isso. Mas não tem nada que aproxime a gente mais de Deus do que dor. Deus sabe disso, os psiquiatras, os psicólogos sabem disso, os pastores sabem disso. Entende? Às vezes você tem que perder para você dar valor. Vamos seguir, que eu estou no final, acabando pequenininho, né? Mas a gente acabou esticando. Eles estão tão valentes agora que eles venceram a batalha, né? Ficaram 2 deles, não ficou nem 2 deles juntos, dos inimigos. Então no versículo 12, disse o povo a Samuel, quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Está procurando os inimigos. Eles estão tão valentes, falam assim, teve um pessoal que falou mal da gente aqui, vamos achar eles estão falando, dai-nos aqueles homens e os mataremos. Eles descobriram o potencial deles. A ponto de mapear onde tem problema. Onde é que tem problema, nós vamos resolver agora. Ué, mas vocês estavam com medo do problema aqui, local? Não, nós vencemos aqui, agora a gente vence qualquer coisa. Eles estão tentando mapear. Eles descobrem a força que eles têm e começam a buscar possíveis problemas para poder resolver. No versículo 13, porém, Saul disse, homem, hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Aí o que Saul está falando é o próprio Deus usando ele, né? E eles já mataram os inimigos. Agora eles querem caçar mais inimigos para matar. E o Saul falou, calma, não vai morrer mais ninguém hoje, calma. Porque o Senhor fez o livramento em Israel. O povo está entusiasmado com a vitória. E eles querem agir contra todas as possíveis ameaças. Mas o Saul vai ensinar eles a lidar com o poder de Deus de forma responsável. Ele falou, não é assim. Vocês estão achando que vocês estão... É um episódio que vocês entenderam agora. Isso não dá poder para você sair resolvendo tudo. Cada situação exige um tipo de comportamento espiritual. O fato de vocês terem entendido e vencido não significa que vocês vão vencer lá fora as outras coisas, não. Lá é outro entendimento. Então ele está botando o povo no lugar. No versículo 14, então disse Samuel ao povo, vinde, vamos nós a Gilgal. E renovemos ali o reino. Então Gilgal era a cidade onde começou o regime
teocrático de Israel, quando Deus começou a instituí-los como nação no período de Josué, lá para o capítulo 5 de Josué, que eles vão passar pela circuncisão. Ali eles estão estabelecendo uma aliança direta com Deus. É o período teocrático da nação. E agora, na mesma cidade, Gilgal, começa o regime monárquico. Agora vai ter um rei. Não é mais Deus diretamente que cuida deles. No versículo 15, todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram a Saul por rei perante o Senhor e ofereceram-lhe ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. A gente lembra que ele foi ungido por Samuel, mas ele precisa também de uma ordenação formal. Lembra disso? Ele precisa de uma ordenação pública. É isso que vai acontecer. Saul foi eleito em Mispa, foi empossado em Gilgal com 31 anos de idade. Novo, né? De acordo com o costume da época, o rei se empossava definitivamente no cargo depois de ter realizado um grande feito. E aqui foi o que aconteceu. Vocês lembram que antes nada tinha acontecido, agora ele fez um grande feito, ele venceu os amonitas, então agora ele está qualificado publicamente para ser um rei, da mesma forma que o Davi se qualificou depois. O Davi foi ungido lá no meio dos irmãos, lá, lembra disso? Lá na fazenda do pai, mas ele teria que ser rei no coração do povo. Não adianta ser simplesmente você colocar o cara com título. Veio a lição. Primeiro o título, depois vem a confirmação através dos feitos. Você ordena um pastor, ele não é pastor até que ele se qualifique diante das pessoas. O povo tem que ficar convencido. Pastor de Magno ordenou o Joãozinho lá para ser pastor. Primeira fase de reconhecimento, mas não é suficiente. Depois vem o reconhecimento pela comunidade. A comunidade vai olhar e vai falar assim: ele é um homem de Deus. O Joãozinho é um pastor. Por quê? É um cara que se preocupa com a gente, é o cara que ora pela gente, é o cara que ele tem comportamento de pastor, ele se move como um pastor, ele age como um pastor, ele tem autoridade como pastor. Aí você foi qualificado no mundo espiritual. Deu para entender isso? Deu para entender? A qualificação vem com a aprovação do povo, porque você vai gerir o povo. Deus tem esse cuidado. Você vai gerir o povo. Como é que adianta eu colocar um cara para ser o rei, se o povo não aceita ele como rei? Que rei, pastor? O cara nem conversa comigo. Que rei, pastor? O cara nunca fez nada. O cara não dá bom dia para a gente. Que rei? O cara não vejo o cara fazendo nada na igreja. Que rei? Entendeu o que eu estou falando? Por isso que a qualificação do Davi se deu a partir do momento que ele venceu o gigante Golias. Ele tinha que vencer o gigante para qualificar ele como rei. Qual o Golias que você venceu para te qualificar como líder? E que dá problema? Mas eu... Não adianta. Mas eu recebi a unção lá do Samuel. Não é suficiente. Você vai ter que matar um gigante. Aí você se qualifica como rei, como herói. Você vai ter que ter gigante morto de vez em quando na sua vida para as pessoas falarem: ele é o rei. Ele é o rei, ele é o pastor, ele é que ele mata os gigantes. Isso é importante saber, igreja, tá? E da mesma forma o Saul, ele era rei, ordenado pelo Samuel, mas só se qualificou com a sua autoridade depois que ele venceu os amonitas. Entendido? Essas informações seriam importantes mais a gente saber, né? Então, o feito heróico dele o qualificou e o confirmou no trono. Amém e amém. Fechou.
V'nachala ruach v'nachala ruach v'nachala ruach Hashem ruach chokhma uvina ruach eitza ugevura ruach das v'yiras Hashem ruach chokhma ruach eitza ugevura ruach das v'yiras Hashem. Oh, oh, everyone together with the harmony. Let me hear you. Let's hear you. Hashem ruach chokhma uvina ruach eitza ugevura ruach das v'yiras Hashem. Let's hear it together. Let's go. Die, die, die. Ruach Hashem. One more time, even louder than that.
Hashem. Let's end it off strong one more time. Hay v'navacha v'nacha hay v'nacha